Em São Paulo, eu sinto-me em casa. Para aqui veio o meu avô há muitos anos, no final do século XIX, 1881, salvo erro. E depois meus pais, e depois o irmão, e depois, enfim, a família que está aí presente e a que não está presente, esteve ontem presente, só falta ver a geração mais pequenina que verei entretanto. E sinto-me em casa também porque aqui vim tantas vezes, que já conheço São Paulo e esta comunidade espetacular por dentro muito bem. Muito bem. Como diz a Grândola Vila Morena, em cada esquina um amigo. E neste caso, um amigo e uma amiga. Brasileiros, antes do mais. É difícil distinguir entre Brasil e Portugal. Luso-brasileiros. Mas uma palavra especial para as amigas e os amigos brasileiros. Que aqui vêm, este consulado, que estiveram noutras ocasiões, 2016, 2017, depois em o ano passado, foi mais restrito por causa da pandemia, não foi possível aqui encontrar todas e todos. Hoje é um dia especial, como lembrou o nosso Cônsul-Geral. É especial porque estamos a celebrar, ao mesmo tempo, os 200 anos do Brasil e os 100 anos da chegada a Portugal, eu já digo a Portugal, a chegada a São Paulo, dos nossos heróis, Sacadura Cabral e Gago Coutinho. E ainda bem que fizeram a exposição. Eu devo dizer que já vi 4 ou 5 exposições sobre a matéria. E esta, eu não quero ofender as outras, porque são boas, mas esta é muito especial. Vi uma da Marinha mais ampla, depois uma mais restrita, Marinha e Força Aérea Portuguesas. Vi uma especial, mas diferente, pequenina, simbólica, no Rio, no nosso Consulado-Geral. Vi outra numa instituição histórica em Portugal e vi agora esta aqui em São Paulo. E esta em São Paulo tem uma coisa fundamental, que até agora eu não tinha visto. É que a narrativa do que se passou na época é impressionante. E os mais novos não têm a noção de como foi impressionante. E aqui vê-se 200 mil pessoas a receberem em São Paulo. São Paulo daquela altura não é o São Paulo de hoje. 200 mil pessoas é uma loucura. É uma loucura. Foi uma apoteose. Há que dizer que no Rio também foi uma apoteose assim. O Brasil tratou esta matéria como um triunfo brasileiro. Porque tinha sido o presidente Epitácio Pessoa a sugerir em Portugal a travessia aérea do Atlântico. Portanto, Epitácio Pessoa era uma pessoa muito, do que se conta, muito criativa, muito empática, muito imaginativa, e quando ele falou na travessia do Atlântico, as autoridades portuguesas olharam para ele e disseram: bom, a ideia é muito boa, mas quer dizer, não é assim fácil de concretizar. Ele lançou a ideia em 1919 e demorou 3 anos a concretizar. Mas foi em boa hora, porque foi para o centenário, primeiro centenário do Brasil, da independência do Brasil. E quem pôs de pé isto foi, em primeiro lugar, esta dupla de heróis, que se entenderam muito bem, fizeram vários voos preparatórios, à Madeira, por exemplo, experimentaram o sextante, experimentaram uma forma de cálculo da distância a partir do horizonte astral, corrigiram depois, porque não dava nas primeiras tentativas, e deu, com pequeníssimos erros. Depois tiveram muito azar na viagem, porque tiveram vários problemas com as sucessivas aeronaves. E o presidente Epitácio Pessoa, ele era muito ansioso, era uma pessoa muito ansiosa, o que lhe funcionou bem na política do Brasil, porque ele, sendo ansioso, conseguiu resistir ao clima, que era um clima muito intenso no Brasil, como era em Portugal.
Mas o nosso presidente era um bocadinho menos ansioso, o presidente António José de Almeida. Era médico, era mais paciente. O presidente brasileiro diz, mas o que é preciso? Eu mando uma aeronave, eu pago tudo, nós ajudamos tudo. E a opinião pública, num país e noutro, viveu em suspenso meses, porque foram meses, foi de março até julho. Junho, aliás, 17 de junho, e depois aqui, mas até 17 de junho, meses. O que é que aconteceu? Segue viagem, não segue viagem? É possível continuar? Não é possível continuar. O Diário Notícias, que era o grande jornal da época e cobria e patrocinava a viagem, dava parangonas e reunia-se a multidão nos restauradores para ver as notícias, para ver, o Diário Notícias tinha lá, na altura, uma grande loja, que depois teve um painel luminoso. Ainda é do seu tempo? Não, já não, pai. É muito desesperante ter um ministro que é um quarto de século mais novo. Bom, o que acontece é que eu ainda sou desse tempo, o que se passava na guerra. Não, isso é a Segunda Guerra, isso não é do meu tempo. Não, mas enfim, mas depois, mais tarde, o que se passou ainda lá, corria. E juntava-se a multidão e, de repente, o país esteve mobilizado, mas verdadeiramente mobilizado, em torno daqueles dois heróis. E o Brasil também. E o Brasil também. É preciso compreender um bocadinho. O Brasil, naquela altura, tinha 100 anos de independência. 100 anos de independência quer dizer que tinha muito pouco tempo de República Brasileira. Porque o Império tinha vivido desde a proclamação da independência até 1891. Até praticamente até ao fim do século XIX. Portanto, a República, que foi feita no Brasil, mesmo quase na viragem do século, 22 anos depois, era uma realidade muito jovem. Nossa era ainda mais jovem. Mas era muito jovem. Mas onde os portugueses e os descendentes de portugueses tinham um peso brutal. Isto aqui para nós ainda tem um peso brutal. Se formos ver bem, uma percentagem esmagadora de brasileiro tem uma pinga de sangue português. Se for ver bem, eu penso que ainda não foi feita a alteração da lei da nacionalidade, porque se for feita para permitir ir até à quinta, sexta geração, então aí nós temos que todo mundo... Não, invasão já temos. Temos todo mundo é português, é brasileiro e é português. E esta exposição permite compreender o que foi essa loucura coletiva. Porque estão lá as fotografias. Não dá para mentir. O que foi eles percorrerem as várias instituições ligadas a Portugal que havia, aqui como no Rio de Janeiro, e que uma a uma os receberam. Eles voltaram para Portugal verdadeiramente maravilhados. Porque nem sempre o heroísmo é reconhecido na hora, demora normalmente um tempo. Mesmo a regra é ser depois da morte. Mas aqui foi em vida, e foi em vida em cima da hora. Foi espantoso. A comunicação social aí funcionou, foi decisiva, em cima da hora. Foram. Claro, tinha de ser, olha quem, a nossa querida diva, que me telefonava no meio da pandemia. Eu vou contar-vos aqui a nossa Fafá. No meio da pandemia, em que nós estávamos a enfrentar a pandemia em Portugal, todo o mundo improvisando, porque não sabia o que era a pandemia, a Fafá dizia-me, eu preciso de ventilador, eu preciso de teste, eu preciso de material sanitário, não quer enviar presidente para aqui, para Belém de Pará, vai ligar o prefeito. E eu recebia, tal como o governo, telefonemas dos prefeitos portugueses, lá chamam-se presidentes da Câmara, muito aflitos, e dizia eu, como é que eu vou explicar que Belém do Pará passa à frente só porque a Fafá é uma instituição luso-brasileira? Não é possível, é uma grande voz, é uma grande presença, mas, enfim, fechados os parênteses,
fechado, não é gentileza, foi porque ligou a altas horas da noite, a todos os dias da semana. Isto é para só saber que a pandemia foi um pandemónio. Foi um pandemónio no sentido rigoroso do termo. Bom, isto para dizer que esta exposição agarra o momento. Nunca tinha visto. E parece que há várias, 15, 20, relíquias. Então são 20, uma das 20 relíquias da nave, da aeronave, do aeroplano, o que quiserem, que realmente fez aquele feito heroico. E, portanto, está de parabéns o comissário, está de parabéns o cônsul. Eu tenho que ter cuidado em dizer isto às outras instituições, mas, de facto, é uma magnífica exposição. Dito isto, aqui estamos, passaram 100 anos. E passados 100 anos, agora é a vossa vez. Os heróis sois vós. E já sois há muito tempo, brasileiros e portugueses, de todas as gerações. Já cá não estão, infelizmente, alguns que eu conheci nos anos 70 e 80, já partiram pela lei da idade, mas que tiveram um papel fundamental aqui em São Paulo, no domínio empresarial, no domínio cultural, no domínio da solidariedade social, no domínio da saúde. Lembro de grandes nomes, vários deles comendadores, que marcaram a vida da comunidade nesses anos 70, 80, até os anos 90. E um ou outro ainda depois, até à viragem do século. Mas surgiram outros que estão muito bem. Eu acho cada vez melhores. Me lembro deles também, dos anos 80, 90, eram novinhos e agora estão um bocadinho menos novinhos, mas muito bem. E depois muita gente nova. Muita gente nova. Aqui mais até do que no Rio de Janeiro, em que houve o afluxo de gente nova, mas depois, digamos assim, aqui temos mais atividade empresarial. Temos mais presença de jovens do mundo da economia, das finanças, trabalhadores independentes. Isso nota-se, para além daqueles jovens e das jovens estagiárias ao serviço da ICEP e outros estágios assim, que eu gostaria de ter com 20 e poucos anos de idade, que é uma maravilha. Aí até o Sr. Ministro tem inveja. Com a idade que tem, se pudesse voltar atrás 20 anos, bem gostava. E o Sr. Estado de Estado nem diz nada porque não gosta de divulgar a idade. Bom, isto para vos dizer que é uma comunidade muito viva esta, muito presente, muito ativa, muito dinâmica e que prestigia muito, muito Portugal. E muito reivindicativa. Eu vou direto a duas das vossas reivindicações, para poupar o trabalho ao seu Estado de Estado, que já está cheio de cabelos brancos, porque tem que andar por todo o mundo a explicar isso. Uma é o problema da celeridade dos vistos. É preciso ver que está a haver uma invasão de Portugal para brasileiros. Não têm a noção disso. E não há consulados que aguentem, sobretudo com 2 anos de pandemia. Não há. Por muita imaginação que vai haver em relação a vistos de trabalho temporário e por aí adiante e tal, não há, porque são milhares. Nos últimos 4, 5 anos, e com a pandemia pelo meio, o que parou a atividade dos consulados e das máquinas administrativas em geral, chegaram a Portugal em boa hora, mas dezenas e dezenas de milhares de brasileiros. Estamos nos 200 e tal mil brasileiros em Portugal. É uma brutalidade. É uma ótima brutalidade. Estão a mudar a face de Portugal. Nós já tínhamos as telenovelas, foram à frente, e a maneira de falar, e a maneira de viver o português, e a maneira de viver até do ponto de vista comunitário. E de repente passámos a ter de uma forma transversal, mas era em Lisboa, na Grande Lisboa. Depois foi no Grande Porto. Agora é em cidades, eu dou um exemplo mais que é Braga, impressionante, mas Aveiro, mas Viseu, mas Coimbra, o professor Carlos Reis, grande especialista de Saramago, não esqueçam, centenário de Saramago este ano, não é o único, temos também o centenário de Agostina Bessa Luís, temos milhentas celebrações, veio aí o Essa de Queiroz, bom,
Mas o que é facto é que ele dizia que na Universidade de Coimbra, entre um 10º e um 7º dos alunos são brasileiros. Cresce todos os dias. Cresce todos os dias. Mas cresce em todas as universidades. Cresce nas atividades profissionais mais variadas. É um fenómeno novo. Tínhamos portugueses aqui, estamos a ter, e São Paulo é um exemplo de não parar. Agora, termos o recíproco, isto é novo. É verdadeiramente novo e é bom e é estimulante. Porque prende-nos mais uns aos outros. Não há família que não possa dizer de uma forma ou de outra: bom, temos, não é só o sangue, como também agora temos alguém ali, acolá. Passou a ser frequente isto, que acontecia de vez em quando. Ora, a minha filha esteve consigo, a minha neta ou a minha sobrinha, na semana passada, com uma fotografia, porque agora tem-se a fotografia na hora. Pega-se no celular, nós temos telemóvel, e lá está, a família. Há controle. É um perigo hoje ser-se político, não é? Tudo o que se fizer é controlado na hora. À praia, na praia. Vai às compras, nas compras. Tudo. Isto mostra como estamos entrosados. Como estamos entrosados. Agora, outra reivindicação vossa, que é essa. Eu sinto-me penalizado pessoalmente por vir aqui prometê-la com o Primeiro-Ministro e com o então Governador Alckmin, que era a escola. Não sei se se lembram, tenho uma vaga ideia. Pois, eu não me esqueço. Bom, é verdade que houve questões em que nós não tivemos responsabilidade. Complicadas, de definição de terrenos, de propriedades, de licença, de intervenções administrativas aqui. Mas eu sei que o Governo está muito a sério a encarar esta matéria e agora a bola está do nosso lado. Agora não podemos dizer que é um problema da Prefeitura ou do Governo Estadual, não, ou do Governo Federal, não. É do nosso lado. E é muito importante isso. É muito importante porque tudo tem um tempo. Se não for a tempo, perde a oportunidade. A escola foi concebida, foi desejada há 20 e tal anos. Foi concebida para arrancar há 7, 6 anos. E nós não podemos perder essa possibilidade. Até é bom haver aquele bebé querido, aquela bebé que tive ao colo, porque mostra que continuamos a ter candidatos e candidatas à escola. E vamos ter muitos e muitas candidatas, porque as nossas escolas são sempre muito boas. Muito boas. Mas a escola portuguesa correspondeu a um modelo que foi um modelo datado. Datado. Aqui tem atualidade ainda. Noutros sítios já começa a não ter atualidade. A escola portuguesa, noutros sítios, eu estive, por exemplo, em Timor-Leste, aí há um programa alternativo à escola portuguesa, muito boa, mas há um programa alternativo que é da penetração, como é uma sociedade pequena, nas escolas públicas e privadas timorenses. Aí é mais pagante fazer isso. Ao mesmo tempo, aqui não. Aqui é uma realidade que faz sentido pelo dinamismo da nossa comunidade, pelas expectativas que suscita. Bom, dito isto, é que eu devo saudar, quer o dinamismo do nosso embaixador, que sobre isso me manda o WhatsApp a um ritmo também assustador. Parece a Fafá de Belém. A Fafá de Belém era sobre material sanitário. O embaixador é sobre escola portuguesa em São Paulo. E o cônsul-geral, que eu nem quero imaginar o que deve-se razinar a cabeça do embaixador. Sabe que é a função dos cônsules-gerais? Os cônsules-gerais é, verdadeiramente, serem como eram antigamente os governadores-gerais nas colónias. Que é, são a presença do poder, com uma certa, com uma apreciável autonomia, e cuja função é, naturalmente, picar os embaixadores, até os levarem ao desespero. Aqui é impossível, porque o cônsul-geral tem um feitio magnífico e o embaixador, se possível, ainda melhor. E, portanto, uma maravilha. Isto para vos dizer que as relações entre os nossos países estão muito, muito boas. Estão muito boas nos povos,
porque o que nós temos sempre é a presença portuguesa aqui no Brasil. E quando é preciso ter estrelas, mandamos treinadores de futebol. E temos aqui, não se podem queixar, o Abel Ferreira, que continua a ganhar tudo, ou praticamente tudo. Mas temos mais. E, portanto, aprendemos com os brasileiros, que antigamente era ao contrário. Os bons técnicos iam do Brasil para Portugal. Agora vêm de Portugal para o Brasil. Mas temos tudo o que é bom também noutros domínios da atividade. E os brasileiros, identicamente em Portugal. Portanto, relações entre povos, magníficas. Relações entre autarcas, bom, ainda ontem, de repente, chego ao Rio, era só presidentes de Câmara portugueses aqui de visita, para visitar as respectivas comunidades, e alguns devem vir também aqui a São Paulo. Autarcas, prefeitos brasileiros a dizer, eu apareço lá daqui a 15 dias, ou governadores estaduais, presidente, tem de me receber. Depois imaginam que é receber de todos os estados do Brasil. É um prazer, mas é um prazer multiplicado. Relações a nível de empresas, pois está crescendo outra vez. Crescendo muito o Brasil em Portugal e crescendo outra vez Portugal no Brasil. Depois de um período em que esteve muito alto, agora recomeça a crescer. Relações em termos de União Europeia e Mercosul, e Portugal medianeiro nisso, magníficas. O mesmo na CPLP, o mesmo no Monte Ibero-Americano, o mesmo na projeção nas organizações internacionais. Muito bem. Magníficas essas relações. Relações em termos sociais, também entre instituições sociais, permanentes. Não é só estritamente económicas. Bom, entre academias, isso então, não se imagina o que as universidades, os centros de excelência, os centros de pesquisa de um lado e do outro estão a fazer em conjunto. Que é futuro. Que é futuro. Entre governos, pois tem fluído muitíssimo bem. Muitíssimo bem. De vez em quando surge a especulação sobre o A, sobre o B, sobre o C, mas são coisas rigorosamente menores. Se virem o número de vezes em que governantes portugueses vieram nos últimos tempos a Portugal, ao Brasil, e brasileiros a Portugal. Ainda ontem falei na ida do Ministro das Relações Exteriores, esteve comigo, esteve com o Ministro dos Negócios Estrangeiros português, ainda na altura o atual Presidente da Assembleia da República. Eu ofereci-lhe um jantar no Grêmio Literário, por causa da presença do Eça de Queiroz, daquelas figuras admiradas também aqui no Brasil, da nossa literatura de fim do século XIX. E, portanto, não pode ser melhor. Este bicentenário, está aí o embaixador Ribeiro Telas, nós temos tido um papel fundamental. E o Brasil tem correspondido. Nós arrancámos primeiro, mas o Brasil tem correspondido. O que tem havido de iniciativas em Portugal, em que eu já estive, ou vou estar, havia o problema do coração. O coração. Veio ou não veio o coração de Dom Pedro? E por um instante, vários corações portugueses e brasileiros pulsaram, emocionados com o risco do coração não poder vir, porque Portugal não queria ceder o coração. Bom, nós tínhamos de investigar se o coração era daquela época e podia ser de Dom Pedro. Não íamos mandar um coração que não correspondesse às expectativas brasileiras. Está feito o estudo. O Presidente da Câmara de Porto, ele próprio chamou assim a decisão. Ele traz o coração nas mãos. É aquela expressão portuguesa, eu tenho o coração nas mãos. Pois é assim, traz o coração nas mãos. E aqui ficará até 1 ano. Até 1 ano. Nunca vi um coração tão importante estar tanto tempo cedido. Normalmente há cuidado no empréstimo de corações. E, portanto, as realidades que são fundamentais estão a funcionar bem no nosso relacionamento. Permanentemente. E vai ser ainda mais. Haverá depois a celebração em setembro e cá estaremos. O Congresso do Brasil, o Senado já convidou para eu ser o orador convidado
Mas vem comigo o Presidente do Parlamento português e virá comigo o Governo para mostrar que os órgãos de soberania todos cá estarão nesse momento fundamental. E cá estaremos naturalmente com os Estados para celebrar em conjunto, embora nós, com aquela ligação mais profunda, como é natural, esse momento áureo da vida do Brasil. No outro dia, tivemos em Queluz uma delegação brasileira para ver o quarto. Eu pergunto, quantos dos presentes já foram a Queluz ver o quarto de Dom Pedro? Quem foi, levanta o braço. Não é mau. Não é mau. Não é brilhante, mas não é mau. Não é esfuziante, mas não é mau. É que um brasileiro, um português, um luso-brasileiro, não ter ido ver o quarto em que Dom Pedro nasceu e morreu, para já não há muitos casos de líderes que tenham nascido e morrido no mesmo quarto. Vivido menos de 35 anos. E durante esse período de tempo atravessado várias vezes o Atlântico. Porque atravessou uma vez para lá, outra para cá, mas depois ainda atravessou próximo da costa europeia várias vezes para poder defender a coroa da sua filha Dona Maria, para ter o apoio dos franceses, dos ingleses, para ir para os Açores, vir dos Açores. Tenha sido rei de Portugal, tenha doado a mais duradoura Constituição Portuguesa, a Carta Constitucional, tenha elaborado a primeira Constituição do Brasil, tenha sido o primeiro imperador do Brasil e tenha deixado como descendentes um imperador no Brasil e uma rainha em Portugal. Isto não há. Isto explicado a todo o mundo é a perplexidade. Não acreditam e não percebem porque é que nós tínhamos nos dado tão bem. É sempre um problema em família. Sempre. Tudo o que se passa entre nós é sempre em família. Em suma, agora o que temos pela frente é o futuro. E no futuro temos sempre a língua, a cultura, a educação, a qualificação, que é fundamental. A colaboração na transição energética, fundamental. E Portugal cá está, no Brasil, também para esse efeito. A transição digital, e na Web Summit, lá está uma presença brasileira ululante, de uma das vezes, eram entre gestores e empresários, não foi 400 ou 500. Depois, com a pandemia, diminuiu um pouco, mas tem de voltar a ser isso, em novembro, não se esqueçam. E, portanto, de tudo aquilo que é futuro, estamos a apostar e a apostar em conjunto. E São Paulo tem que ter um papel liderante. Disse-me hoje o governador de São Paulo, agora ao almoço, que o último cálculo era de que 42% das receitas federais no Brasil vem de São Paulo, ou vai de São Paulo. 42%. Portanto, vejam a vossa responsabilidade. Fazem favor de gerar mais receitas fiscais federais, ou seja, criar mais riqueza, porque se é bom para o Brasil, é bom para Portugal. Muito obrigado pelo vosso papel no passado e no presente. Há que continuar no futuro. Viva o Brasil, viva Portugal!